Glória a Deus pela vida da Kelly e as crianças. Em breve teremos mais vídeos, né, Kelly? Em nome de Jesus. E meus olhos enchem de lágrimas por não poder ver as nossas criancinhas aqui, mas Deus sabe todas as coisas. Irmãos, nós fizemos hoje esse final de semana diferente. Nós fizemos os diáconos que têm servido aqui na igreja, né? Nós temos quase 60 diáconos, se eu não me engano, mas dos que estão servindo aqui, está bem reduzido, né? Devido a toda essa situação. E pastor Bruno, ele teve uma ideia maravilhosa e hoje, durante esse domingo, e talvez se repita mais vezes, né? Quem está servindo, não sei se vocês estão percebendo aqui, os pastores aqui da igreja estão servindo hoje como diáconos. Maior é o que serve, né? Vai ficar grandona aí, ó. Glória a Deus e que bênção, né? Continue assim. Nós mandamos no grupo de pastores lá e eles estão servindo. Então Deus abençoe a vida deles. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos falar um pouco sobre... O tema é tempos de restauração. Irmão, como não tem ninguém perto de mim aqui, eu acho que eu vou puxar a máscara. Estou embaçando meu para-brisa aqui todinho. Puxar a máscara aqui, ó. Que aí o pessoal vê aqui. Feio. Eu tenho esse problema, né? Mas eu vou falar sobre... O tema de hoje é tempos de restauração. Nunca se houve tanta necessidade de restauração como nos últimos dias. Eu posso falar por base de subjetividade, é claro. Eu não tenho uma informação precisa e nem posso falar que isso é algo fundamentado em estudos. Mas é uma percepção pessoal. Então isso não serve de base para nenhum tipo de TCC, tá bom? Se você for fazer o seu TCC em cima do que eu estou falando aqui, vai dar ruim para você. Mas eu tenho observado que, pelo fato da igreja entrar como serviços essenciais, a gente percebe que tem alguém observando além daquilo que nós enxergamos e percebeu que a igreja é importante nesse momento de dificuldades. Nas guerras, em todas as guerras, né, a gente percebe que os soldados que são feridos gravemente, os que têm sonhos e esperanças, eles têm uma recuperação mais significativa. Não quer dizer que também não venham a falecer, mas a maioria deles, por terem sonhos, esperanças, expectativas, eles são curados. Você vai ver que a medicina, quando eles fazem o máximo possível de tirar o paciente que está sendo medicado do ambiente hospitalar para trazer para dentro de casa. Por quê? Porque no meio desse ambiente, ele vai gerando, ele vai tendo uma nova percepção de vida e com isso, né, vai se recuperando. Nós percebemos, né, as pessoas estão hoje, os problemas mudaram, não são mais: pastor, ora pelo meu casamento. Não, agora a gente percebe que existe uma nova mentalidade. Hoje eu estava fui comprar um pão pela manhã e liguei no rádio e só se fala de Covid, é claro, mas aí por causa do Covid está tendo vários estudos, e um deles, um rapaz eu peguei no meio da conversa, então, mas ele fala que esse novo normal, ele vai trazer mudanças também na forma de pensar, na forma de agir. E talvez essa máscara, ela seja um item permanente do vestiário do ser humano. Mas fato é que todos nós passamos por declínios, né? É como uma roda gigante, uma hora a gente está embaixo, outra hora a gente está em cima. Mas a vida é assim, ela é cíclica.
E eu quero compartilhar com vocês de algo que Deus falou. Eu estava conversando com meu vizinho ontem e ele começou a contar o seu testemunho de como ele sofreu um acidente, de como foi sua recuperação e passou por momentos críticos da sua vida. E quando ele falou dos momentos críticos que ele estava, ele fez um voto ao Senhor e ele estava na empresa que ele trabalhando, ele recebeu um convite. Ele falou comigo assim, e ele falou assim: ô Marcos, eu orei ao Senhor e o Senhor me trouxe a lembrança tudo que eu passei. Eu lembrei de Lamentações 3:23, que vai dizer assim: quero trazer à memória aquilo que me dá, ou aquilo que me traz esperança. E eu lembrei do Salmo 126, e eu quero compartilhar com vocês esses dois salmos, 126 e o 137. Então você primeiro vai abrir no Salmo 137, e depois nós iremos trabalhar na exposição do Salmo 126. Então no Salmo 137, você vai abrir sua Bíblia comigo. Salmos de número 137. E já pode deixar aberto depois no Salmo 126. Eu vou ler aqui para ganhar tempo, você que está em casa. Salmo 137. E já deixa o dedinho marcado aí no 126. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haverá de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti. Se não preferir em Jerusalém a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a, até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizestes. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra as pedras. Uau! Texto pesado, né? Texto de sofrimento. Mas uma das coisas que eu quero trabalhar aqui é que como Deus restaura a vida do ser humano aqui por semelhança a esses salmos. É claro que ninguém aqui está passando por escravidão, cativeiro, perda, mas nós passamos por algumas situações que vai nos trazer à memória esse tempo de restauração na nossa vida. E uma das coisas aqui que eu coloquei aqui é que os salmos que aqui expressam, né, um contexto maior de fé, ele nasce da história e constrói uma história. E uma das coisas aqui que eu olho no ponto de partida desse salmo aqui, é que o Deus libertador que ouve o clamor do povo e se torna presente, dando eficácia à sua luta pela liberdade e vida. Então por isso os salmos são orações que manifestam a fé que os pobres e oprimidos têm no seu Deus aliado. Então uma das coisas que eu observo aqui no Salmo 137, aqui é que o salmista está trazendo à memória aquilo que Lamentações de Jeremias vai dizer, né? Aquilo que trazia esperança para eles. Por quê? Porque o povo tinha perdido a liberdade, o povo tinha perdido a pátria, o povo tinha perdido o templo, o povo tinha perdido o culto e as festas. O povo tinha perdido a identidade. Então quando eu olho para o tempo atual, eu vejo que nós estamos restritos a algumas situações. E aqui não é o homem, aqui não é o meu inimigo, aqui não é o homem, não é aquele que faz a lei. O meu inimigo aqui é aquele oculto, né? O vírus, né? Ele nos tira a liberdade de abraçar, ele nos tira a liberdade de adorar, talvez como igreja reunida, né? E aqui ele vai ver que eles tinham fome, eles tinham vergonha e eles eram escravos. E uma das coisas que Deus me chamou a atenção nesse texto aqui, as cinco crises instaladas na vida desse povo. E aqui eu não vou entrar no contexto histórico da palavra, porque nós não temos tempo.
e entender o motivo do cativeiro, essas coisas todas. Mas eu vou falar de algumas coisas bem superficiais, e vocês depois podem ler em casa, debruçar nessa palavra, procurar nos anais da história, porque esse povo estava cativo. Mas enfim, aqui eles passam nesse Salmo 137 por 5 crises, que talvez uma delas você até se encaixe. E aqui a primeira crise é a crise da desinstalação. Olha o que diz o verso 1 do Salmo 137. As margens do rio da Babilônia. O que ele está dizendo aqui é que eles foram arrancados do lar, e sem vínculo, eles foram quebrados, perderam seus bens, suas famílias, estavam aonde não gostariam de estar. Talvez na nossa vida nós passamos por isso, não é verdade? Essa crise da desinstalação, a desinstalação de um emprego, que você trabalhou há 20, 30 anos numa empresa e agora você perde, né, o seu conforto. E aqui essa crise que eles estão vivendo aqui fora de casa, é a crise do conforto, a falta desse conforto. A segunda crise aqui é da apatia coletiva. Ele vai dizer aqui no versículo, né, nós nos assentávamos, ainda no versículo, nós nos assentávamos. Ou seja, sentar aqui traz a ideia de desânimo crônico, de parar. E aqui então nós vamos ver que esse desânimo, essa apatia, ele está dizendo aqui que é a morte da esperança. É quando você já não espera mais nada, você se entrega, né? É apostar que a crise é imutável, é aceitar o caos. Todos estavam apáticos. A terceira grande crise aqui é a crise da melancolia. Nós vamos ver, eles estavam no rio, né, desinstalados, sentados junto aos rios da Babilônia. Depois eles assentados, eles choravam. Aí vai dizer aqui, e chorávamos. O que ele está dizendo aqui? Que juntos eles faziam um coral de gemido. Sabe? Aquele grupo de pessoas que estão só profetizando o caos, só chorando pelo caos e pela perda. Aqui então, eles falam assim, eles estão basicamente dizendo assim: eu não largo o passado. O meu passado continua me consumindo. E a outra grande crise aqui, a quarta crise, é da nostalgia. O que é a nostalgia? Ele fala assim, lembrando-nos de Sião. Talvez se eles pudessem lembrar de Sião e dizer, o mesmo Deus que estava em Sião está aqui na Babilônia, e eu vou provar isso. E talvez evangelizar, né? Não sei se a palavra naquela época seria evangelismo, mas trazer aos babilônicos o Deus verdadeiro. Não, eles viviam do passado, as lembranças do passado, o saudosismo, não é verdade? E a quinta crise aqui do Salmo 137 é a crise da mágoa incurável. Alguém já passou pela mágoa incurável? Aquela pessoa que perdeu, né? O pastor Cláudio Duarte conta um caso interessante. Ele estava aconselhando um casal, e o casal estava brigando e quase divorciando. Aí ele chamou o casal para conversar. Aí a mulher começou a falar do marido, que não perdoava o marido, que não perdoava o marido. Aí perguntou por quê? Porque ele me negou um abacate. Aí o Cláudio Duarte olhou para o pão duro do marido, né? Meu irmão, mas você negou um abacate para sua esposa? Assim, eu neguei, mas pergunta para ela há quantos anos? Há 20 anos atrás. E a mulher está levando aquilo no coração. Sabe, é a crise da mágoa incurável. Sabe? Aqui ele está dizendo que no Salmos, versículos 5 e 6, diz assim, que eles olhavam para o futuro apenas para pedir um holocausto. O que eles olhavam para o futuro é o que está aqui no versículos. Olha o que no versículo 8 e 9, ele fala, filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Olha, vingança. Ele está dizendo aqui, olha, feliz aquele que te der o pago. Meu irmão, quantas vezes nós oramos, nós estamos na igreja cantando, mas queremos ver o mal daquele que pisou no seu calo, né? Aquele que te feriu, te magoou, meu irmão, vida que segue. Perdoa e deixa embora. Porque isso fazia com que eles dormissem e acordassem, tomassem café da manhã com essas pessoas, e na maioria das vezes afrontados, né? E imagina que quando eles olhavam para dentro de si, eles olhavam para Deus também. Aqui talvez o salmista não vai dizer, mas ele vai olhar para o outro e dizer, está vendo, Deus? Olha onde você nos colocou. Eles estavam dizendo que Deus não era
inteligentes talvez o suficiente para entender a situação. E agora eles começam a usar a mágoa incurável para atacar as pessoas, pedir vingança. Olha o que diz aqui: feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra as pedras, meu irmão. Mas aí aqui o contexto muda de figura, porque nós vemos Deus mudando a sorte dessa gente. Misericórdia. E ao completar 70 anos de cativeiro, Deus muda a sorte no Salmo 126. E é aí que entra a mensagem. E eu tenho que falar rapidinho que o tempo já está correndo. 126 diz assim, abra sua Bíblia no Salmo 126. Nós vamos ver aqui o poder de Deus mudando a vida de uma nação. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Ele está dizendo, foi quando ele restaurou, é que eles conseguiram. Olha o que diz: ficamos como quem sonha. Você já ficou sonhando por algo? Ou você sonha por algo? Você está orando por aquilo? Talvez um filho que precisa ser gerado, por um emprego, uma porta de emprego precisa ser aberta, por uma cura, por uma doença, né? Por a cura de uma doença. Eles estavam assim, quando Deus restaurou a sorte de Sião, eles estavam sonhando. Ou seja, quando Deus resolveu mudar a situação, eles ainda estavam sonhando. Ah, que saudade de Sião, que saudade de Jerusalém, que saudade de ir para os templos adorar o Senhor, que saudade de abraçar os parentes que talvez ficaram, aquelas pessoas que durante 70 anos não veriam mais. Talvez muitos idosos ficaram, e aqueles que foram levados cativos, 70 anos perderam seus parentes e não puderam nem ter a hombridade de ir no velório. Não sei se era essa cultura, mas de fato eles perderam muitas coisas e eles estavam sonhando com esse dia. Aí ele fala que nesse dia, quando eles estavam sonhando, aqui fala assim: quando Deus restaurou a sorte de Sião, ficamos como com quem sonha. E no versículo: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, porque grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Que delícia! Então a primeira coisa que eu vejo aqui, o poder de Deus restaurando a esperança do povo. Meu irmão, você tem esperança nessa manhã? Que vai mudar? Deus pode mudar essa situação. Aqui vai dizer que Hebreus 6,18, duas coisas são imutáveis para Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 18, ele está dizendo assim que a impossibilidade de Deus mentir. Quando nós falamos aqui todas as manhãs e todas as noites, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Você crê nisso, meu irmão? Você vive isso? Então, meu irmão, Deus é impossível mentir. Ele fala: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Você foi comprado, você foi resgatado, nós somos selados com o poder do Espírito Santo. Então nós somos o que Paulo diz que nós somos: mais do que vencedores. Sabe, você chega na frente de quem vence. Eu não sei se isso é possível, mas é o que a Bíblia está dizendo. Você chega na frente de quem é vencedor, porque nós temos a palavra do Senhor. E aqui em Hebreus 6,19 ele vai dizer que, eu não estou lendo para a gente ganhar tempo, mas você pode anotar aí. Ele vai dizer aqui, Hebreus 6,19, ele fala que âncora da nossa esperança. Você já viu uma âncora no navio para que serve? A âncora, ela tem 3 finalidades: ela é segura, ela é forte e ela é penetrante. Ela é segura porque ela é de aço fundido, pesada, pesa toneladas. Porque quando vem o vendaval, o barco pode até balançar, mas ele não sai do local. Já pensou se você deixa um navio ali ancorado ali, vai ali tomar um suco, quando você olha e está lá no outro continente? É para isso que serve a âncora, para não deixar ali
ele ia à deriva. O que ele está dizendo é que essa palavra não vai deixar você ir à deriva. Meu irmão, você está ancorado nessa palavra. Ela é segura então porque ela é como uma promessa de Deus. Ainda que os montes se abalem, ainda que a terra trema, eu hei de confiar. Ele fala assim: nós somos como os montes de Sião que não se abalam. Âncora, ela é forte. Depois é segura, vai dizer que ela é forte, como a palavra de Deus, espada que penetra até a divisão da alma. Você sabe onde se divide a alma? Sua palavra consegue discernir juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e as intenções. Olha que poderosa é essa palavra. E ela é penetrante, ou seja, passa junto com Cristo para o Santo dos Santos, garantindo a nossa entrada lá. É isso que ele está dizendo, que Salmo 126 nos expressa, que eles estavam com alegria. Por quê? Porque essa palavra, essa promessa de restauração chegou na vida deles. Segundo princípio dessa palavra de Salmos, é que ela restaura a nossa alegria. Olha o que diz o verso 2 e 3. E então a nossa boca se encheu de... Eles andavam na rua igual, como dizia minha mãe, besta alegre. Sabe por quê? Porque eles tinham motivos de alegria, porque eles eram livres. Meu irmão, por que a igreja, no geral, ela não pode estar apática? Porque nós temos o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria, aleluia. E ele continua dizendo aqui, versículo 3: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Olha para o seu passado, meu irmão. Olha para a sua vida. Olha para o que Deus tem te dado. Sabe, esses são os motivos da nossa alegria. E aqui ele vai dizer aqui, Provérbios 15, 13: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Sabe, quando eu namorava com aquela morena simpática ali, ó, pedi ela em namoro uma semana, na outra semana ela viajou. Vê se pode, covardia. Aí eu externei a dor do meu coração, fiz uma música para ela, uma canção, sabe, expressando o que estava dentro do meu coração. Quando as lágrimas começam dos nossos olhos descer, eu já não conseguia ver o sol. Paixão, né? Hoje é amor, né? Amor é diferente, amor é frio. Às vezes o amor, ela fala, às vezes você vai dormir antes da esposa, a esposa vai dormir antes do marido, né? Porque amor é assim, que você sabe, eu sei que eu tenho o coração dela eternamente, que ela me deu o coração dela. Ele fala de coração, quando nós temos o coração de Cristo, nós não temos lugar para outra coisa, porque Ele é plenitude, Ele é a expressão de Deus. Cristo é a expressão de Deus, e se Ele é a expressão de Deus, Ele é a plenitude de Deus em nós, não tem espaço para mais nada. Você está tão cheio de Deus que vai tentar entrar a tristeza, não tem espaço. É por isso que o coração é importante. Aqui Provérbios 17, 22 vai dizer: coração alegre é como um bom remédio. Sabe? Não é bom estar perto de uma pessoa alegre? Eu vou dar um exemplo da pessoa alegre para mim assim. Eu sei que todo mundo é alegre, mas tem uma pessoa que virou até meme lá em casa. Ô benção, ô glória. É o Eliabe. Ele vai trabalhar na casa da gente, você dá um café, ele, ô benção, ô glória. Até um martelo, se bater na unha dele, ele começa a rir. Sabe? Isso é um dono. Não estou jogando confete, não. Deus dá uma... Assim, são pessoas que a gente gosta de estar perto. Por quê? Porque são alegres. Pessoa triste. Você lembra daquele desenho? Ó céus, ó vida, ó azar, ó desânimo. Quem quer estar perto desse? Aquele que te pede dinheiro emprestado. Está no bolinho conversando, e vem aquele irmão que sempre te pede um dinheiro emprestado. Né? Aí você, não, falou então, hein? Rapidinho o bolinho se desfaz. Mas aquele que tem um coração alegre, a gente quer estar perto, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que essas pessoas são como rios que transbordam na nossa vida. Porque tem o amor de Cristo, é isso que ele está dizendo aqui. Terceiro princípio: o poder de Deus, ele restitui o seu maior amor, o seu maior sonho. Quantos têm sonhos aqui? Quantos têm sonhos que ainda não foram realizados? Eu profetizo na sua vida que vai acontecer, em nome de Jesus. Não é porque Deus é seu servo, é porque quando nós sonhamos, os sonhos de Deus acontecem. Aí você quer ter uma Land Rover, para quê? Para sair da igreja?
Então não vai te dar, não. Mas eu vou ter a Land Rover para carregar os irmãos aí. Quando precisar, Deus vai te dar. Amém? Recebe aí a Land Rover. Versículo 4. Faze regressar os nossos cativos, Senhor, como as correntes do sul. E ele vai continuar dizendo aqui. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Eu sei que você nunca foi no Negueb assim como eu. E Negueb aqui não é um apelido, né? Negueb aqui é o nome de um rio lá do Oriente. E a Bíblia vai dizer que ele compara a vida desses cativos como as torrentes do Negueb. É por isso que ele fala assim, aquele que semeia, ele chora, por quê? Porque está semeando em terra seca. Meu irmão, você pegar uma semente e você não tem a probabilidade, a esperança de que aquela semente vai vingar. Você imagina no Nordeste do Brasil? Glória a Deus, chegou água agora o Rio São Francisco está regando aquela terra fértil, né? Glória a Deus por isso. Mas o que ele está dizendo aqui é que eles eram como, ele fala assim, fazem em nossa vida como as torrentes do Negueb. O que o Negueb faz? Durante tempos ele fica seco. Do nada aparecem chuvas torrenciais. E aquele rio que antes era seco, as pessoas jogavam sementes. Por quê? Chorando. Mas quando vinha as torrentes do Negueb, aquela chuva descia, o degelo ali do Monte Hermon, né, vinha, na época do verão, aqui vinha como cachoeira. Tem até vídeo, você pode olhar. Aquelas águas vinham banhando. E aquelas sementes que eram jogadas no Negueb, elas iam florescendo por onde elas passavam. Por quê? Porque depois vinha o calor. As torrentes vinham, passavam, molhava a terra, a água evaporava. Depois que evaporava, o deserto florescia. Meu irmão, qual é a comparação disso aqui? Em outras palavras, que quando as águas da restauração começarem a inundar a sua vida, você vai florescer. É isso que ele nos ensina. A sua vida será fértil, antes seca. As torrentes do rio de Deus vai regar as nossas almas. E eles fazem isso no Salmo 126, então estão se comparando. Olha, agora nós estamos como aquele rio Negueb. Ele fala assim, faz como o Senhor faz, ela faz conosco. Inunda a nossa vida e mesmo quando as suas águas passarem, a nossa vida que era seca, sem esperança, vai florescer, aleluia. Você crê nessa palavra? E o último princípio, não tem mais 2 princípios. O poder de Deus, ele vai restaurar o seu ânimo. Versículo 6. Aquele que sai chorando, enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Meu irmão, esse rio vai abundar a sua vida. Até a chuva seródia chegou nessa manhã. Você vai florescer em tempos de crise. Vão olhar para você e dizer, uau. Eles vão dizer maná. Eles vão olhar para sua vida, você é um maná, meu irmão. O seu apelido vai ser maná. Você vai andar na rua lá, o maná. Porque em tempos de crise eles vão pensar, mas o que é isso que está acontecendo na vida desse irmão? Maná significa o que é isso? O que é isso? O que é isso que está acontecendo? Aqui vai dizer então o que eu quero concluir. Que Hebreus 11:1 ele vai dizer da fé. Interessante que antes de eu pregar essa palavra eu fui no Hebreus 11. E a Bíblia diz aqui, versículo 1, aquele que... ora, a fé é o firme fundamento. Firme fundamento. Ele está dizendo que existem outros fundamentos que não são firmes, como a fé. E ele está dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. O que a fé, o que isso quer dizer? Que a fé nos faz semear naquilo que nós não vemos, para colher aquilo que nós esperamos. Talvez você está semeando hoje. Meu irmão, é um fato lá em casa. Eu morei num lugar no Rio de Janeiro que não tinha água. Meu irmão, meu pai, água de tudo quanto era. Eu tomava banho, caía na bacia. E a água da bacia não jogava fora não, nós lavava o terreiro com ela. Acho que foi mais sujo que... Porque a gente menina, a gente soltava papagaio o dia inteiro naquele cordão. Que cordão de pérola negra, sabe? Você levantava a axila, parecia que tinha... Os rios do Tietê estavam embaixo, né? Vocês estão rindo que não era vocês. Mas os irmãos sabem do que eu estou falando. Né, Otão? Já passou por isso também. Suor com poeira. Né? Sueira, né? Bobagem. Voltar para a palavra é melhor, né? Mas hoje
O tempo que eu vivi de falta de água, hoje eu tenho excesso de água. Eu tenho uma cisterna no fundo da minha casa com água lotada, que eu nem uso, né? Vira e mexe, lá em casa quase não falta água. Sempre está estourando um cano dali de tanta água. Meu irmão, eu estou igual as torrentes do Negueb. Glória a Deus. Não é melhor sofrer pela falta do que pelo excesso do que pela falta. E quem sabe, tem necessidade de água, sabe. Minha esposa falou assim: você precisa de orar para quebrar essa. Eu vou orar, vou fechar o registro. É só fechar o registro. Não precisa nem de orar. Mas aqui vai dizer, eu quero concluir. Pode subir aí, meus lindos. Só para quebrar o gelo. Vocês estão muito... Deus está falando com você nessa manhã. Tirando a sueira aqui. Deus está falando no seu coração, meu irmão. Você é torrentes do Negueb. Vocês são livres. E aqui vai dizer, eu quero concluir, que a semeadura com lágrimas é o prelúdio certo de uma colheita abundante. Oh, glória! Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia! Que palavra! Que palavra é essa? A colheita com lágrimas é o prelúdio de uma colheita abundante. A semeadura. O que eu quero dizer com isso? Que a semeadura, seja ela onde for, ela exige sair, andar e chorar. Não adianta só sair, não adianta só andar, não adianta só chorar. Porque enquanto nós estivermos olhando para as crises, nós não permitiremos Deus trabalhar na nossa vida. Quando os irmãos de Davi estavam na guerra contra os filisteus, a primeira pergunta de Davi, quando chega na guerra, eles perguntam para os seus irmãos: e aí, estão todos bem? Estão todos em paz? Meu irmão, estar em paz em meio à guerra é muito difícil. Mas os maiores soldados são forjados em tempos de guerra. Nós estamos vivendo tempos de guerra na nossa nação contra esse vírus, contra o desemprego, contra essa crise financeira que provavelmente poderá se instalar no mundo. Mas nós, como igreja, não olhamos para baixo, nós olhamos para o alto, de onde virá o nosso socorro. Então nós precisamos regar os nossos solos com lágrimas. Como é que eu rego meu solo com lágrimas? Com os joelhos prostrados no chão. Porque estar perto do céu é estar com os joelhos na terra orando. E concluí aqui dizendo que Deus é quem restitui o que o homem não pode restituir. Ele sempre faz o que não podemos fazer. Isaías 58:11 vai dizer assim: e o Senhor te guiará continuamente. Quantos aqui são guiados pelo Senhor? E fartará tua alma em lugares áridos. Porque está dizendo que você poderá andar em lugares áridos, mas Ele vai prosperar a sua alma. E Ele vai dizer aqui: e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Aleluia! Apocalipse 7, versículo 16 e 17. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Então, meu irmão, se for tempo de choro, é tempo de consolo, e chegará o tempo de júbilo e de alegria. Fique em pé no seu lugar, porque o poder de Deus sempre restaura a nossa vida. Aleluia! Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos. Nós vamos orar, cantar essa canção em forma de oração. Então sinta-se encharcado pelo poder do Espírito Santo nessa manhã. Uma coisa eu peço ao Senhor, e eu a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta
nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas, Senhor, Sua graça me basta, e Senhor, Tua presença me sustenta, Senhor, Sua graça me basta, Senhor, Tua presença me sustenta. Aleluias. Quero convidar você a fechar os seus olhos, colocar suas mãos sobre o seu coração e orar após mim, dizendo assim: Senhor Jesus, eu sou como as torrentes do Negueb, que florescerá em meio ao deserto árido, porque a Tua palavra é luz para os meus caminhos. Eu me entrego ao Senhor, eu recebo a Ti como Senhor da minha vida, em nome de Jesus. Você que ainda não conhecia Jesus ou está desviado dos caminhos do Senhor, eu quero conhecer você levantando bem alto uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Tem alguém nessa manhã? Você que está em casa e ouviu essa palavra e quer se entregar a Jesus ou se reconciliar com Ele, envie-nos um WhatsApp para o número que aparece aqui no telão da nossa igreja, número 8431-4336, e nós estaremos orando por você. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e que você tenha uma semana abençoada para a glória do Senhor. Pai, leve-os em paz e que nunca falte, Senhor, a fé, a esperança e o amor. Que o Senhor seja o centro de todas as coisas. Uma semana abençoada para a glória do Teu nome. Aleluia. Se alguém te perguntar como é que você está, você vai dizer: eu estou oscilando entre o excelente e o maravilhoso. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Uma semana de vitória. Não esqueça, vamos ler o Novo Testamento esse ano. Em nome de Jesus, estaremos juntos lendo para a glória do Senhor. Vá em paz, que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus, um beijo no coração de todos vocês. Senhor,